Pronto. Não sei se vai voltar todo mundo. Acho que voltou. 12. Tinha 13, voltou 12. Ok. O que falta para a gente terminar? Aqui no livro vai falar sobre as emoções e a saúde. Na Bíblia, e está sendo citada a Bíblia aqui no nosso livro, o antigo provérbio de Salomão, em Provérbios 17, 22, diz que o coração alegre é como bom remédio. Na versão da minha Bíblia, que eu conheço esse versículo de cor, é o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre faz a gente ficar mais bonito. Mas é mais ou menos o mesmo sentido. O que é isso, gente? Emoções negativas, desespero, ansiedade, estão associados com uma saúde física precária, com uma saúde física doente. E emoções positivas, como quem tem esperança, quem é otimista, tem uma saúde melhor e uma vida mais longa. Gente, isso é estudo. Isso aqui está falando, pessimista e otimista, olha o tipo de vida que você tem. É tão claro e evidente, vou dar um exemplo super banal, mas vocês vão me entender. Oi, Sandy. Você levantou a mão. Sumiu, a Sandy sumiu. Ué, o que será que aconteceu? Vou dar um exemplo bem claro sobre isso. Se você estiver extremamente feliz, você recebeu uma notícia ótima, você está alegre, você está empolgado e deu um beijo no namorado, tá assim apaixonada, e aí começa uma chuva, toma banho de chuva com o namorado, é feliz demais, vive aquele momento com muita intensidade, é a chuva mais linda da sua vida, você não vai ter problema nenhum depois. Mas se você tiver tido um dia péssimo de trabalho, você tiver ganhado uma bronca ou discutido com alguém no seu trabalho, e aí você desce do ônibus para ir para sua casa e cai um pé d'água e você fica com ódio da chuva, era só isso que me faltava. Eu te garanto que você vai ter gripe, dor de garganta, febre, etc. Por quê? Porque as nossas emoções, elas, de alguma forma, influenciam na nossa saúde física. Aqui está dizendo que a emoção positiva protege a gente contra o desenvolvimento de doença. Como? Ela é responsável por aumentar o nosso sistema imunológico. Então, gente, não existe vacina melhor do que bom humor, do que otimismo, do que alegria, do que uma pessoa estar sempre para cima. Isso é uma vacina contra várias doenças. Eu não sei contra o Covid, mas contra várias doenças tem sido. Agora, em contrapartida, a gente sabe que muita gente que tem atitudes negativas, são pessimistas, elas adoecem mais fácil, às vezes admitem aquela doença para si, aquela doença progride de uma maneira muito rápida. Então, e não depende só das emoções. Aqui no livro está falando que depende também do tipo de personalidade. Há alguns traços de personalidade, como uma pessoa ser mais hostil, ser mais fechada, mais carrancuda, isso tem mais a ver com a questão da saúde. A Sandy apertou errado. O Ailton falou que isso é um provérbio popular, é um provérbio de Salomão, é bíblico também. Contra a Covid é bom, porque bom humor aumenta a imunidade. Beleza, aumenta mesmo. Vamos lá, vamos continuar lutando contra esse Covid aí com bom humor. E a respeito da saúde mental? Apesar da gente saber que o adulto meia-idade, ele tem mais resiliência, os adultos meia-idade são mais propensos do que os mais jovens e do que os mais velhos a ter depressão, a ter angústia, a ter sentimentos de inutilidade, a sofrer com algum tipo de problema.
Quais são os principais estressores da vida adulta nessa fase? Tem uma tabelinha aí na página 529 que fala mais ou menos sobre os principais estressores. Eles estão mais ou menos numa ordem hierárquica, tá? Do principal para o que também interfere, mas de uma maneira mais branda. A morte de um cônjuge é muito mais comum uma pessoa na meia-idade ter a perda de um cônjuge do que um jovem que acabou de casar perder um cônjuge, entendeu? Por isso que a morte do cônjuge na meia-idade é um maior estressor. A morte de um membro da família, seja uma mãe, um parente, seja alguém de dentro do núcleo familiar. Um divórcio, o adulto meia-idade, ele também pode passar por essa experiência e é uma experiência estressora. Uma demissão, mesmo você jovem, tendo tido uma demissão e pode até ter achado ruim, ter sofrido com essa experiência, você é jovem, você tem uma expectativa, uma perspectiva de encontrar emprego em outro lugar. Perdeu aqui hoje e amanhã você procura em outro lugar. Uma pessoa adulto jovem com 50 anos, 45 anos, 50, 55, quando ele perde o emprego, ele fica desesperado. As portas... Professor, isso entra no relógio social, na parte de relógio social do livro? E relógio... acontece esses eventos. No Papalha fala a questão desses eventos, às vezes esses eventos inesperados que geram estresse. Entra nisso ou não? Entra, sem dúvida. E uma pessoa com 50 anos, ela não tem uma perspectiva tão boa para arrumar um emprego, gente. As portas não se abrem com tanta facilidade para uma pessoa mais velha, né? A gente sabe disso, é uma realidade. Então, a dispensa, a demissão do trabalho é um estressor. Uma gravidez, Senhor amado, se uma gravidez acontece, a pessoa tem mais de 40 anos, ela não estava esperando aquilo. É o famoso filho da menopausa. Muita gente entra na menopausa e acha que não vai ter filho mais. E durante o período que a menstruação ainda não cessou, significa que ainda tem ovulação. É muito menor o número de ovulação, mas ainda acontece. Então, muitas mulheres, às vezes, param de evitar e pode acontecer de engravidar com seus 45, 50 anos. E é uma gravidez arriscadíssima. É risco de vida para a gestante e para a criança, por causa de todos esses problemas de saúde que a gente acabou de falar. Se o corpo não está do mesmo jeito, a energia não é do mesmo jeito, o metabolismo, o coração, nada é do mesmo jeito mais. Então, é muito mais preocupante. Por isso que uma gravidez ou um nascimento de um filho na meia-idade é estressante também. A morte de um amigo, o casamento, às vezes os conflitos conjugais também são estressores. A aposentadoria, todo mundo fica querendo aposentar, mas muita gente relata que quando se aposenta, perde muito sentido da vida, perde sensação de produtividade, se sente inútil, e isso pode ser também um estressor. Reconciliação conjugal é positiva, mas dá trabalho, então também é estressante. Mudança de campo de trabalho. Toda mudança para uma pessoa mais de idade é bem mais estressante. O jovem muda de emprego e muda de cidade, está achando bom demais, está conhecendo gente nova. O adulto mais velho já tem uma certa dificuldade em adaptação. E o último estressor, que é citado aqui nessa tabela, é o filho saindo de casa. Nós vamos ver lá na frente no capítulo de desenvolvimento psicossocial que existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos vão saindo de casa e muitas pessoas sofrem com isso, principalmente a mulher, principalmente a mãe, né? Bom, pessoal, então, os estressores aumentam? Aumentam. O estresse produz doença? Produz. Ele pode levar a algum sistema de inflamação ou uma doença persistente. Mas há luz no fim do túnel. Esse pedacinho aqui vai terminar positivo.
O último parágrafo desse item fala que como que as pessoas lidam com esses traumas, com esses estresses. Surpreendentemente, a forma mais comum de evitar e de vencer o estresse é a resiliência. E as pessoas dessa idade, elas têm sido consideradas mais capazes de adaptar, são mais flexíveis aos desafios. Portanto, isso aumenta a resiliência. Então, a resiliência aumenta com a idade. Ainda bem que a tribulação não vem maior do que a gente pode suportar. Ela só vem do tamanho que a gente pode suportar, senão a gente não ia dar conta de viver, né? Na aula que vem, a gente vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo do adulto intermediário. Nós vamos falar sobre criatividade, sobre trabalhar ou não, aprender alguma nova coisa, como que isso funciona. Então, nós vamos trabalhar o desenvolvimento cognitivo do adulto meia-idade na próxima aula. Por hoje, eu encerro aqui esse conteúdo e deixo aberto para saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida ou algum complemento. Tati, em todo o processo é sempre dito que é mais estressante para o homem do que para a mulher, porque assim, quando eu penso num todo, parece que todo o processo que a mulher passa e todos os problemas que ela tem são um pouco mais, são questões um pouco maiores. Não vou dizer maiores, mas são diferentes. Tem mais questões do que o homem passa. Eu fiquei um pouco confusa sobre isso. Não fala se para o homem é maior ou se para a mulher é maior. O que fala é que a forma de lidar com o estresse a mulher lida diferente do homem. E também não depende só da questão de ser pessimista ou otimista. Depende também da questão de personalidade. Então, a gente sabe que tanto homem quanto mulher, tem homem otimista e pessimista, e tem mulher também, otimista e pessimista, né? Então, é no geral. Os estressores existem para todos. Por que parece que a mulher sofre mais? Eu acho que tem a ver com o que a Márcia falou, porque a mulher expressa mais o sofrimento. Geralmente, quando encontra um grupo de amigos, um grupo de casais, é tão interessante, as mulheres vão confabular, elas vão compartilhar problemas, vai falar sobre o relacionamento conjugal, se tá bom, se não tá. Ela vai contar algum problema que teve com o filho, ou com a filha, ou o filho começou a namorar, ou o filho fez não sei o que na escola. Sempre é compartilhando um problema, tentando ver se a experiência da outra contribui de alguma forma. Homem não. Ele não está no trabalho, ele não tem que esquentar a cabeça, então ele está ali no momento de churrasco, eles vão conversar sobre futebol, sobre política, sobre roda de carro, sobre mulher, mas eles não vão falar sobre relacionamento. Geralmente um homem mais cabeça que se abre com outro homem é mais privado, é assim, é mais particular, não é uma coisa assim muito em grupo. E a mulher, ela se expõe com muita mais facilidade. Por causa disso, ela recebe mais ideias e sugestões de como agir, e pode ser que parece que a mulher lida melhor com o estresse do que o homem, porque ela tem essa capacidade de ajudar o outro. A mulher foi criada para ser cuidadora, enquanto o homem foi criado para não mostrar sentimento. Se o homem chora, se o menino chorar, ele não é homem. Se ele reclamar para alguém que ele não está dando conta de sustentar a família, ele não é macho o suficiente. Então, assim, é muito frágil. Alguns homens sofrem com isso, porque expor problemas significa expor fragilidade. E o homem não foi criado, não foi educado para expor suas fragilidades. Respondi. Mas isso em relação à sociedade, né? Sim, não é errado, é totalmente errado. Correto, né? Esse padrão de machismo, de masculinidade, que é onde errado. É totalmente errado, né? Exatamente. Porque do mesmo jeito.
A geração de vocês, Matheus, acredito que vai ser, eu espero, que seja um pouco diferente nesse sentido de assumir que tem problema, o que tem problema, Isso, o homem também tem isso. problema, né? Mas é por causa de toda uma evolução social que vem Esses milenares, né, agora que fala. os milenares, exatamente. Exatamente. Já dá para perceber, né? Porque, exemplo, um avô, um meu avô, exemplo, é totalmente diferente a forma dele se expressar sentimentalmente do que da minha forma. De eu chegar e falar assim, eu tô assim, tô com raiva, tô estressado. É totalmente diferente da forma dele se expressar. Então, assim, mudou bastante. Eu acho que deu um pulo muito grande essa relação desse padrão de masculinidade, sabe? Nessa Isso é questão, legal, tipo, né? eu não vou falar, é bom, eu não vou elogiar minha esposa porque eu não vou estar sendo, vou estar perdendo o meu lugar de homem, né? É Pois umas é. coisas muito bestas. Muita bobeira. Inclusive, eu acho legal quando eu vejo, por exemplo, os jovens da sua idade, Matheus, amigo, dizendo para o amigo que ama um ao outro, dá um abraço e fala, cara, eu te amo, sabe? Sem Quando medo eu tô bêbado, eu de. faço isso. Pois é, sem medo de ser taxado de menos macho do que outros, mas um homem mais velho não vai falar uma coisa dessa. Nunca, nunca na vida. Entendeu? É muito interessante isso. É por causa do tipo de geração. É, bem legal. Ainda bem que você tá... Tem um Instagram muito legal para esse tipo de assunto que a gente está falando. Aliás, dois. Um se chama Masculinidade Saudável, que sempre traz essas temáticas, e o outro chama Papo de Homem. Se vocês Eu sigo quiserem. esse papo. Então. Pois é, tem muitas lives, tem posts semanais assim sobre esses temas que nós estamos conversando aqui. Eu acho eles muito interessantes. Sandy, só na broderagem. Verdade. Pessoal, muito Só na broderagem. obrigada. Só na broderagem. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo aqui até o fim. Semana que vem a gente se encontra de novo, tomara que sem problemas técnicos, tá bom? Um abraço, bom restante de semana. Tchau, Boa tchau. noite. Para Obrigada. você também. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.